Capítulo 4. Revisão dos discos voadores. Eu disse anteriormente que não se passa um dia sem que um disco, ou vários discos, sejam vistos e relatados. Permitam-me, então, apresentar como testemunho final um mês típico, neste caso, abril de 1952, e alguns dos discos voadores que despertaram interesse em seus 30 dias. O crédito pela compilação deste relatório vai inteiramente para o Sr. Elliot Roquemore, de Nova York, que edita a The Flying Saucer Review. Em vez de pagar por exemplares, os leitores podem contribuir com os recortes de discos voadores e as informações que o compõem, construindo assim uma inestimável biblioteca de referência para pesquisadores atuais e futuros. O Sr. Roquemore usa o endereço POB 148, Wall Street Station, New York 3, New York, para o qual qualquer pessoa que deseje ajudar pode lhe enviar recortes. Em vez de começar, como prometi, em 1º de abril, começarei em 30 de março. Por quê? Simplesmente porque um disco de interesse incomum foi avistado naquele dia às 15 horas. 3 da tarde Greenfield, Massachusetts. 42,5 graus de latitude, 72,5 graus de longitude. Um ruído semelhante a um vento foi ouvido acima da cabeça. Em seguida, um objeto brilhante e prateado, de tamanho aparente, menor do que a Lua, desceu em grande velocidade e parou no ar a uma altitude aproximada de 1.500 pés. Parecia ser um grande anel giratório, com diâmetro aparente de 30 pés, com o céu visível através do centro. Depois de vários segundos, ele girou na borda e parecia ser composto de 2 anéis separados de 4 pés de largura, separados por 5 pés. Em seguida, correu de ponta a ponta pelo céu em direção ao sudoeste, virou em uma posição plana e se moveu em direção a uma montanha próxima, seguindo os contornos da Terra. Ao chegar à montanha, ele se inclinou, pairou por um segundo, depois se elevou a uma velocidade tremenda em direção ao céu e desapareceu. Fonte: Boston Traveler, 5 de maio. 88. Um objeto idêntico ou rosquinha voadora pairou sobre Cherbourg, na França, em 12 de janeiro de 1836. 1º de abril. 7 horas e 30 minutos Golfo do México. 200 milhas ao sul de Lake Charles City, Laos. Um objeto semelhante a um avião caiu no mar, observado pelo vigia do navio no SS Bermuda. Uma busca realizada por 2 navios da Guarda Costeira e um avião PBY durante várias horas não encontrou nenhum destroço em lugar algum e uma verificação de todos os aeroportos militares e civis mostrou que nenhuma aeronave estava desaparecida. Fonte: New Orleans States, 1º de abril. Lake Charles American, 2 de abril. 1º de abril. Das 13 horas às 13 horas e 45 Stockton, Kansas. 39,5 graus de latitude, 49,25 graus de longitude. Um globo ou disco metálico muito brilhante, a uma altura muito grande, que pairava estacionário ou se movia muito lentamente no céu do sudoeste, pois as nuvens ocasionalmente o obscureciam. Observado por um grupo de pessoas, descrito como bastante respeitável pelo jornal local, que acreditava não estar sendo vítima de uma brincadeira de 1º de abril. Fonte: Salinas Journal, 5 de abril. Registro do Condado de Rocks, 3 de abril. 2 de abril. 20 horas e 40 em Austin, Texas. 30,5 graus de latitude, 97,75 graus de longitude. Um objeto avermelhado, luminoso, esférico, a grande altura, cruzou o céu de sul a norte com uma velocidade maior que a de um avião a jato. Houston, Texas. 30 graus de latitude, 95 graus de longitude. Objeto esférico, ardente, com um longo rastro, cruzou o céu silenciosamente em uma trajetória horizontal, do sul para o norte, em 15 segundos. Fort Worth, Texas. 33 graus de latitude, 97 graus de longitude. Um objeto esférico de fogo cruzou o céu em uma trajetória plana, em 15 segundos. Observado por um astrônomo amador que disse que não era um meteoro e por 2 engenheiros de aviação da Convair que disseram que não poderia ter sido um avião devido ao seu silêncio. Wichita Falls, Texas. 34 graus de latitude, 98,5 graus de longitude. Um objeto incandescente, arrastado por uma luz azulada, cruzou o céu silenciosamente. Dallas, Texas. 33 graus de latitude, 96,75 graus de longitude. Um objeto esférico de fogo, laranja amarelado, cruzou o céu do sudoeste, passando diretamente acima da cabeça, até o nordeste. Longview, Texas.
32,5 graus de latitude, 94,75 graus de longitude. O mesmo objeto observado. Durham, Oklahoma, 34 graus de latitude, 96,5 graus de longitude. Um objeto esférico vermelho ardente, soltando faíscas, cruzou o céu, perto de Kiowa, Oklahoma. 34 graus de latitude, 96 graus de longitude. Um objeto escarlate brilhante que parecia ser duas peças separadas, ou esferas, próximas umas das outras, cruzou o céu a uma velocidade um pouco maior do que a de uma pipa. Fonte: Macalester News Capitol, 2, 10, 11 de abril. Austin Statesman, 3 de abril. Houston Post, 3 de abril. Fort Worth Star Telegram, 3, 4 de abril. Wichita Falls News, 3 de abril. 3 abril. Manhã. Benson, Arizona. 37 graus de latitude, 110 graus de longitude. Céu azul muito claro e sem nuvens. Um objeto oval ou em forma de ovo muito brilhante, prateado e sem asas, com tamanho aparente 5 vezes maior do que um bombardeiro B-29, pairou imóvel por 1 hora. Ao ser examinado de uma cabine aberta de um avião a 14 mil pés, parecia estar a 40 mil pés de altura e não se assemelhava a um balão, nem a qualquer objeto aéreo nos 25 anos de experiência em aviação do piloto. Observado por um proprietário da base aérea de Marana, um cadete, um instrutor de voo e 2 comandantes de voo civis, 3 dos quais eram veteranos de vários anos de voos no exterior na Segunda Guerra Mundial. Fonte: Bizab Daily Review, 4 de abril. Nogales Herald, 4 de abril. Phoenix Gazette, 4 de abril. San Diego Union, 4 de abril. 4 de abril. 10 horas e 30 minutos p.m. Perto de Ramon, Colômbia Britânica. 49 graus de latitude, 123 graus de longitude. Céu claro, excelente visibilidade. Uma luz verde cintilante, parecida com a luz de um avião, apareceu no céu ao sul e dirigiu-se silenciosamente para o norte, na direção do observador. Lentamente, ela se tornou laranja-âmbar e, quando estava quase acima do céu, sua cauda parecia estar brilhando. Em seguida, virou bruscamente para o oeste, parou de repente e voltou diretamente pelo mesmo caminho, tornando-se avermelhado e de formato oval. Quando atingiu a área original da primeira observação no céu ao sul, dirigiu-se para o horizonte, tornando-se primeiro âmbar, depois verde e, finalmente, branco prateado. Fonte: Vancouver Sun, 1º de maio. 5 de abril. Por volta do meio-dia. Dallas, Texas. 33 graus de latitude, 96,75 graus de longitude. Um objeto esvoaçante em alta altitude cruzou parte do céu com grande velocidade em menos de 6 segundos. Observado por um tenente-comandante da Marinha. Fonte: Dallas Morning News, 6, 7 de abril. El Paso Times, 7 de abril. 7 de abril. 4 horas e 40, Racine, Wisconsin. 42,75 graus de latitude, 87,75 graus de longitude. Um objeto verde fosforescente, esférico e ardente, arrastado por uma pequena faixa de chamas vermelhas e amarelas, cruzou o céu com grande velocidade e desapareceu no horizonte sudoeste. Fonte: Racine Journal Times, 7, 8 de abril. 7 de abril. Noite. Portland, Oregon. 45,5 graus de latitude, 122,75 graus de longitude. A. Um objeto desconhecido parecia estar subindo no céu. Não se assemelhava a nenhum tipo de aeronave. B. Um objeto verde brilhante, semelhante a um meteoro, cruzou o céu e aparentemente explodiu em faíscas brancas, no céu do sudoeste. C. 3 luzes brilhantes em formação, cada uma muito mais brilhante do que uma estrela, cada uma carregando uma luz verde, a uma altitude aproximada de 10 mil pés, cruzaram lentamente o céu em direção ao sudoeste. Fonte: Oregonian, 8, 9 de abril. 9 de abril. 14 horas e 35 Pensacola, Flórida. 30,5 graus de latitude, 87,25 graus de longitude. Um objeto, semelhante a um avião arrastado por fumaça, cruzou o céu, depois outro objeto apareceu caindo do céu. Pouco tempo depois, ouviu-se uma forte explosão. Uma tremenda explosão no céu sacudiu toda a cidade, quebrando várias janelas, o gesso do teto de algumas casas, sacudiu as prateleiras das lojas e quase derrubou alguns trabalhadores nos cais da cidade.
Um pedaço de metal quente de 7 polegadas em forma de cone foi encontrado perto de um carvalho por 3 crianças 10 minutos depois, e elas pensaram que poderia ter caído do céu. No entanto, o exame da árvore e da área próxima não encontrou madeira queimada ou danificada ou outros fragmentos, e o exame dos laboratórios da Marinha constatou que se tratava de um composto de enxofre para vedar juntas. Teorizou-se que ele poderia ter caído de um caminhão que o transportava em uma rua próxima. A Marinha declarou que nenhum avião a jato estava voando no momento e que não se sabia de nenhuma aeronave em perigo ou desaparecida, e que o campo de provas de Eglin AF, a 40 milhas de distância, não estava testando explosivos no momento. Fonte: Pensacola News, 10, 11, 12 de abril. Pensacola Journal, 11 de abril. 9 de abril. 15 horas e 5 Pintado, Novo México. 35 graus de latitude, 105 graus de longitude. Um objeto cor de alumínio, semelhante a uma gravata borboleta, com altitude aproximada de 5.000 pés, pareceu dar uma cambalhota enquanto cruzava o céu a uma velocidade maior do que a de um avião a jato, viajando na direção oeste. Fonte: Albuquerque Journal, 10 de abril. New Michigan, 10 de abril. 11 de abril. Tarde. Temiskaming, Ontário. 47,5 graus de latitude, 80 graus de longitude. 6 objetos semelhantes a discos, seguidos por rastros de vapor, subiram e desceram silenciosamente no céu. Eles não se assemelhavam a aviões convencionais. Fonte: North Bay no Jet, 19 de abril. 11 de abril. 20 horas e 3 Lancaster, Pensilvânia. 40 graus de latitude, 76,25 graus de longitude. Objeto semelhante a um disco voador visto no céu. Fonte: Richmond News Leader, 12 de março. 11 de abril, 20 horas perto de Ramon, Colômbia Britânica. 49 graus de latitude, 123 graus de longitude. Uma luz brilhante semelhante àquelas vistas anteriormente nessa área foi observada novamente. Fonte: Vancouver Sun, 1º de maio. 11 de abril. Das 11 horas e 30 às 11 horas e 45, próximo a Ithaca, Nova York. 42,5 graus de latitude, 76,5 graus de longitude. Um objeto brilhante, autoluminoso, cintilante, avermelhado e alaranjado, do tamanho aparente de uma borracha à distância de um braço, subiu lentamente do horizonte sul até o centro do céu em 15 segundos. Ele se moveu constantemente para o sul e depois para o sudoeste, tornando-se vermelho escuro, observado por um professor universitário e estudantes universitários. Fonte: Ithaca Journal, 12 de abril. 12 de abril. 20 horas e 30, North Bay, Ontário. 46,5 graus de latitude, 79,5 graus de longitude. Um objeto âmbar brilhante, semelhante a um disco, veio do sudoeste, cruzou o campo de pouso, parou no ar, inverteu a direção e subiu no céu com velocidade incrível em um ângulo de 30 graus. Observado por um sargento de voo e por um aviador com 13 anos na Força Aérea. Fonte: Montreal Gazette, 16 de abril. Ottawa Journal, 16 de abril. 12 de abril. 21 horas e 30 minutos Winchester, Virgínia. 39,25 graus de latitude, 79,25 graus de longitude. Um objeto esférico alaranjado e nebuloso, tamanho aparente de 8 polegadas, com faíscas saindo de sua borda circular áspera, seguido por um rastro alaranjado e nebuloso de um pé, observado no céu ao sul. Parecia girar em grande velocidade, enquanto aparentemente cruzava o céu no nível do topo das árvores, em uma trajetória horizontal, sem cair. Fonte: Phoenix Republic, Winchester Evening Star, 14 de abril. 13 de abril. Noruega Central. Objeto semelhante a um disco voou no céu por 30 minutos. Observado por 3 pessoas. Fonte: New York Sunday News, 8 de junho. New York Journal American, 8 de junho. 13 de abril. 9 horas e 30 às 22 horas. Cleveland, Ohio. 41,75 graus de latitude, 81,75 graus de longitude. Um objeto semelhante a um disco, brilhante na parte superior, sombreado ou de forma indefinida na parte inferior, com um clarão azul-violeta na parte traseira, visto a uma altitude de 3.000 pés. Ele se desvaneceu lentamente como se estivesse se movendo para o sudoeste, mas não manobrou, apenas vibrou levemente. Observado por um operador de rádio da companhia aérea e por outros funcionários da companhia aérea na sala de operações.
Fonte: Cleveland Press, 18 de abril 14 de abril. Anchorage, Alasca. 61,5 graus de latitude, 150 graus de longitude. Um enorme objeto semelhante a um disco cruzou lentamente o céu em 30 minutos. Observado por uma dúzia de pessoas, incluindo uma com binóculos. Fonte: Fairbanks News Miner, 17 de abril. 15 de abril. 23 horas e 40 Phoenix, Arizona. 33,5 graus de latitude, 112 graus de longitude. Um objeto esférico, verde ardente, do tamanho aparente do Sol, cruzou o céu do sudoeste. Fonte: Arizona Republic, 17 de abril. 15 de abril. Detroit, Michigan. 42,5 graus de latitude, 83 graus de longitude. Objetos brilhantes que emitiam um brilho avermelhado pareciam flutuar sobre a cidade. 16 de abril. Manhã. Haliburton, Ontário, Canadá. 45 graus de latitude, 78,5 graus de longitude. Céu claro. Dois objetos prateados parecidos com listras, um diretamente atrás do outro, realizaram manobras complexas durante 5 minutos. O observador tinha certeza de que um estava sendo rebocado pelo outro, ou que o segundo seguia exatamente atrás do primeiro. Fonte: Toronto Daily Star, 17 de abril. 16 de abril. 15 horas e 30, Bahia do Norte, Ontário, Canadá. 46,25 graus de latitude, 79,25 graus de longitude. Uma luz brilhou no céu e um objeto deixou um rastro de vapor branco e fino. O observador disse que havia um avião a jato no céu, mas que esse objeto definitivamente não era um jato. Fonte: North Bay Nugget, 18 de abril. 16 de abril. 19 horas e 0 minuto Nome, Alasca. 64,5 graus de latitude, 166 graus de longitude. 3 rastros de vapor cruzaram o céu e foram ou não vistos no radar, de acordo com diferentes versões de jornais. Nenhuma identificação foi feita em abril, mas em uma publicação de jornal de 14 de julho eles foram descritos como aeronaves russas. Fonte: Life Magazine, 28 de abril. New York Times, 18 de abril. Nome no Jet, 21 de abril. 16 de abril. 7:14 a 7:30 p.m. Hamilton, Ontário, Canadá. 43,25 graus de latitude, 80 graus de longitude. Um objeto enorme, giratório, semelhante a um anel marrom com um centro claro ou escuro, semelhante a um pneu de bicicleta de lado, permaneceu no céu por 4 minutos. Ele mudou de cor para um anel branco azulado brilhante e se moveu em direção às cataratas do Niágara. Outro relato afirmou que se tratava de um objeto em forma de charuto da mesma cor do céu, com bordas marrons, fazendo com que parecesse não ter um centro. Fonte: Hamilton Spectator, 17 de abril. Toronto Star, 16 de abril. 16 de abril. 7:48 a 7:50 p.m. Baldwin, Long Island, Nova York. 43,75 graus de latitude, 73,5 graus de longitude. Uma luz branca pequena e brilhante, seguida por uma luz avermelhada maior em uma altitude menor, cruzou o céu horizontalmente de norte a sul em 2 minutos, sem ruído. Observado e cronometrado por 4 crianças. Fonte: Newsday, 17 de abril. 16 de abril. 22 horas H. San José, Califórnia. 37,25 graus de latitude, 122 graus de longitude. 2 objetos globulares brilhantes apareceram pairando juntos no céu. Ao serem examinados por um telescópio de 45 polegadas, eram 2 globos brilhantes avermelhados com um cinturão escuro ao redor de cada um, movendo-se para cima e para baixo no céu sem movimento horizontal. Eles apareciam entre Marte e Polaris, mas não eram estrelas, pois cobriam as estrelas quando se moviam perto delas. Foram tiradas 2 fotografias, e uma delas mostrava um rastro irregular de gêmeos no céu, que pode ter sido causado por 2 objetos luminosos que se moviam próximos um do outro. Observado por 5 pessoas, incluindo um astrônomo amador. Fonte: San José Mercury News, 24 de abril. 17 de abril. Manhã. Williamsport, Pensilvânia. 41,25 graus de latitude, 11 graus de longitude. Um objeto semelhante a um grande bloco de prata cruzou o céu, após relatos de rastros de vapor no dia anterior. Fonte: Williamsport Sun, 17 de abril.
17 de abril. Manhã, Scarborough, Ontário, Canadá. 43,75 graus de latitude, 79,25 graus de longitude. Um objeto esférico ardente, soltando fumaça preta, desceu do céu sobre um lago. Pouco tempo depois, um sopro de fumaça pairou sobre o lago. Uma busca de 1h30 feita por 2 barcos salva-vidas de Toronto não encontrou destroços e nenhuma aeronave foi encontrada. Desaparecido conhecido. Observado por vários moradores locais, inclusive um ex-veterano que reconheceu o fato como semelhante a um avião em chamas. Posteriormente, foi sugerido que se tratava do rastro de um avião a jato que havia decolado antes de ser visto. Fonte: Toronto Daily Star, 18 de abril. Toronto Telegram, 17 de abril. 17 de abril. Manhã. Coban, Guatemala. 50,5 graus de latitude, 90,5 graus de longitude. Um pequeno objeto luminoso, deixando um rastro de vapor, cruzou o céu. Fonte: New York Journal American, 17 de abril. 17 de abril. 11 da manhã. North Bay, Ontário, Canadá. 46,25 graus de latitude, 79,25 graus de longitude. Um objeto circular branco a grande altura, deixou um rastro de vapor enquanto cruzava o céu silenciosamente de oeste para leste com grande velocidade. Fonte: North Bay no Jet, 17 de abril. 17 de abril. Meio-dia. Base aérea de Nellis, perto de Las Vegas, Nevada. 36,25 graus de latitude, 115 graus de longitude. 18 objetos circulares, branco-escuros, em formação irregular, altitude aproximada de 40.000 pés, velocidade aparente de 1.200 milhas por hora, cruzaram o céu ao norte em 30 segundos, em direção ao leste. Um objeto à direita da formação parecia zigue-zaguear enquanto voava com eles. Os oficiais da base aérea declararam que nenhum balão havia sido lançado naquele dia e que não se sabia de nenhum avião em voo. Observado por um TSGT da Força Aérea. Fonte: Muncie Evening Press, 18 de abril. Philadelphia Bulletin. 17 de abril. 2:30 p.m. Muncie, Indiana. 40,5 graus de latitude, 85,25 graus de longitude. Céu sem nuvens. Uma pequena nuvem estava subindo em forma de cogumelo no céu do leste. Pouco tempo depois, um grande cilindro prateado, semelhante a um míssil teleguiado, disparou repentinamente em direção ao céu e foi seguido por uma explosão. Como a explosão parecia estar nas proximidades da base da Força Aérea de Dayton, o observador pensou que poderia ser a explosão de um avião a jato, mas nenhuma aeronave estava faltando ou foi danificada. Fonte: Muncie Star, 18, 19, 21, 24 de abril. 17 de abril. 22 horas H. North Bay, Ontário, 46,25 graus de latitude, 79,25 graus de longitude. Um objeto esférico multicolorido brilhante passou e subiu em alta velocidade por algum tempo. Observado por 2 grupos de pessoas em 2 áreas diferentes, que forneceram o relatório com alguns detalhes. Fonte: North Bay no Jet, 18 de abril. 18 de abril. 4 da manhã Corner Brook, Newfoundland. Um objeto esférico e amarelado circulou a cidade 2 vezes e depois saiu em disparada em direção ao noroeste. Fonte: Quebec Chronicle Telegraph, 19 de abril. 18 de abril. 7 da manhã Montreal, Quebec. 46,75 graus de latitude, 71,25 graus de longitude. Um objeto muito brilhante, semelhante a um espelho, cruzou o céu em linha reta, tornando-se cada vez menor até desaparecer após 20 segundos. Fonte: Montreal Gazette, 19 de abril. 18 de abril. Durante o dia. Perto de Abbotsbury, Ontário, Canadá. 45,5 graus de latitude, 74,5 graus de longitude. 2 objetos parecidos com aviões a jato, pouco visíveis a grande altura, deixaram rastros de vapor ao cruzarem o céu. Uma forte explosão foi ouvida e, depois disso, apenas um rastro de vapor era visível. Os funcionários da RCAF nos aeroportos próximos declararam que não havia aviões desaparecidos. Fonte: Toronto Daily Star, 18 de abril. 18 de abril. Tarde. Brooks Range, Montanhas, Alasca. 67 graus de latitude. Vários rastros de vapor avistados no céu.
A Força Aérea as considerou inexplicáveis e não forneceu mais informações. Fonte: Fairbanks News Miner, 19 de abril. 18 de abril. Sul da Jutlândia, Dinamarca. 55 graus de latitude. Vários objetos parecidos com pires foram vistos. Fonte: Notícias de Nova York e de Copenhague. Aftenbladet. 19 de abril. 11h30, perto de Ramon, Colômbia Britânica. 49 graus de latitude, 123 graus de longitude. Céu claro e sem nuvens. Um objeto esférico azulado parecia brilhar enquanto pairava no céu. Fonte: Vancouver Sun, 1º de maio. 19 de abril. Noite. San Diego, Califórnia. 37,25 graus de latitude, 122 graus de longitude. Uma série de fortes explosões foi ouvida e sentida em toda a cidade. A polícia não encontrou destroços nem danos e teorizou que a explosão foi causada pelo choque supersônico de aviões a jato que atravessaram a barreira do som. Fonte: San Diego Union, 20 de abril. 19 de abril. 22h30 Toronto, Ontário. 43,5 graus de latitude. 79,5 graus de longitude. 50 a 60 objetos autoluminosos, laranja pálido, em formação V, a grande altura, cruzaram silenciosamente 30 graus do céu, 1/6, em grande velocidade, em 6 segundos. Fonte: Toronto Globe and Mail, 20 de abril. 20 de abril. 10 da manhã. Londres, Ontário, Canadá. 43 graus de latitude, 81,25 graus de longitude. Um objeto cilíndrico escuro deixando um rastro de vapor, altitude aproximada de 40.000 pés, cruzou o céu com tremenda velocidade, de norte a sul. 2 caças P-51 Mustang tentaram interceptá-lo, mas não conseguiram atingir sua altura ou alcançá-lo. O líder do esquadrão afirmou que não poderia ser interceptado. O líder do esquadrão afirmou que não poderia ser um avião e estimou sua velocidade entre 1.000 e 2.000 mph. Posteriormente, foi sugerido que se tratava de um bombardeiro a jato Canberra transportando autoridades para Omaha, Nebraska, embora a velocidade máxima de um Canberra seja de 600 a 650 mph. Nas melhores condições. Observado por milhares de pessoas. 10h12 Detroit, Michigan. 42,5 graus de latitude, 83 graus de longitude. Algum rastro de vapor observado no céu 12 minutos depois. Fonte: Toronto Globe and Mail, 21 de abril. Toronto Daily Star, 21 de abril. 20 de abril. Vingan, Ontário, Canadá. 44 graus de latitude, 81,25 graus de longitude. Objeto com uma bola de fogo em sua cauda observado no céu. Fonte: Toronto Star, 21 de abril. 20 de abril. 6:40 a 7:0 p.m. Los Angeles, Califórnia. 34 graus de latitude. 118,25 graus de longitude. Estranho objeto visto no céu a noroeste. Ao ser examinado com binóculos, era um objeto brilhante semelhante a uma asa que lembrava uma estrela pontiaguda e, quando visto de lado, tinha um leme pontiagudo. Ele mergulhou, subiu, pairou e manobrou silenciosamente por 20 minutos antes de desaparecer no horizonte. Observado por um projetista de ferramentas de aviação e veterano da Força Aérea, além de 2 outras pessoas. 21 de abril. 10 da manhã. Ramon, Colômbia Britânica. 49 graus de latitude, 123 graus de longitude. Objeto esférico e flamejante cruzou o céu de sul a norte. Fonte: Vancouver Sun, 1º de maio. 21 de abril. Noite. Molson, Manitoba. 50 graus de latitude, 96,25 graus de longitude. Um objeto brilhante, cintilante, semelhante a um disco, mudou de cor rapidamente no céu. Fonte: Toronto Daily Star, 23 de abril. 20h26 Tuxedo, Manitoba, Canadá. Um pequeno objeto circular, autoluminoso, mudou de cor de amarelo para laranja ao cruzar o céu em grande velocidade. 22h05 Winnipeg, Manitoba, Ontário. 50 graus de latitude, 97,25 graus de longitude. Uma luz verde, autoluminosa, em baixa altitude, lentamente se tornou vermelha, depois amarela, ao cruzar o céu. 22h15 Winnipeg.
Um objeto brilhante, semelhante a uma estrela, aparentemente a grande altura, cruzou lentamente o céu em direção ao norte, depois parou de repente e reverteu seu movimento quase exatamente ao longo de sua trajetória anterior. Fonte: Winnipeg Free Press, 23 de abril. Toronto Daily Star, 23 de abril. 23 de abril. 5 da tarde Fort Worth, Texas, 32,75 graus de latitude, 91,5 graus de longitude. Aproximadamente 50 objetos brilhantes rosados ou marrons com asas cruzaram o céu em formação. Observado por um repórter de jornal. Fonte: San Antonio Evening News, 24 de abril. 23 de abril. 22h10, Bradford, Pensilvânia. 42,5 graus de latitude, 79,75 graus de longitude. Um objeto vermelho brilhante ou flash de luz com um rastro de chamas cruzou o céu. Fonte: Bradford Era, 25 de abril. 23 de abril. 20h02, Austin, Texas. 30,5 graus de latitude, 97,75 graus de longitude. 3 formações de cerca de 50 objetos rosados, com um ponto brilhante na frente e um efeito cintilante atrás, cruzaram o céu em uma velocidade aparentemente maior do que a de um voo de pássaros. Observado por um estudante universitário e 10 outras pessoas, incluindo um engenheiro de comunicações que afirmou que o Sol estava a cerca de 1000 milhas abaixo do horizonte no momento da observação e, portanto, se os objetos estivessem refletindo a luz do Sol, deveriam estar a 40.000 pés de altura e viajando a 5.000 mph. Um sargento afirmou que pareciam ser gaivotas a 100 pés de altitude, que refletiam as luzes de neon da cidade. Fonte: Oklahoma City Times, 25 de abril. 23 de abril. 22h Reno, Nevada, 39,5 graus de latitude, 119,75 graus de longitude. Um objeto esférico verde ardente, seguido por uma pequena cauda verde menos brilhante, parecia estar se dirigindo diretamente para a Terra no sul. Fonte: Reno Evening Gazette, 24 de abril. 24 de abril. 20h20, Austin, Texas. 30,5 graus de latitude, 91,75 graus de longitude. Um objeto laranja, brilhante e circular passou pelo céu viajando para o oeste. Fonte: Austin American, 25 de abril. 24 de abril. 21h Austin, Texas. 30,5 graus de latitude, 97,75 graus de longitude. Um objeto prateado cruzou o céu com grande velocidade, indo em direção ao sudoeste. Fonte: Austin American, 25 de abril. 24 de abril noite. Austin. 30,5 graus de latitude, 97,75 graus de longitude. Um objeto avermelhado a grande altura cruzou o céu em uma velocidade maior que a de um avião, do sul para o norte. Observado por um antigo vigia de submarino e um observador de aeronaves. Fonte: Austin American, 25 de abril. 24 de abril. Noite. Austin. 30,5 graus de latitude, 97,75 graus de longitude. Vários objetos avermelhados e brilhantes em formação, viajando em grande velocidade, cruzaram o céu do sul para o norte. Um segundo grupo de objetos azulados, também em formação, viajando em grande velocidade, também cruzou o céu do sul para o norte. Observado por 6 pessoas. Fonte: Austin American, 25 de abril. Austin Statesman, 25 de abril. 24 de abril. 19h30 perto de Vancouver, Colômbia Britânica. 49 graus de latitude, 123 graus de longitude. Uma formação em V de objetos alaranjados com um brilho azulado na parte de trás, e com uma segunda formação em V atrás e dentro da primeira, veio do sul a uma velocidade incrível, depois disparou para cima e desapareceu. Fonte: Vancouver Sun, 1º de maio. Toronto Daily Star, 1º de maio. 24 de abril. 21h30 perto de Spokane, Washington. 47,5 graus de latitude, 117,5 graus de longitude. Um objeto brilhante, semelhante a um foguete, emitindo ou seguido por chamas vermelhas, verdes e amarelas brilhantes, iluminou o céu enquanto corria em direção a Spokane e desapareceu. Observado por um policial aéreo e 3 outros aviadores. Fonte: Spokane Chronicle, 25 de abril. 24 de abril.
noite. Regina, Saskatchewan. 50,5 graus de latitude, 104,5 graus de longitude. Um objeto semelhante a um disco, com uma cauda semelhante a uma pipa, foi observado no céu. Ele pairou por alguns segundos, depois disparou rajadas de fogo e se moveu pelo céu, em direção ao sudoeste. Fonte: Toronto Daily Star, 26 de abril. 24 de abril. Ottawa, Ontário. 45,5 graus de latitude, 75,75 graus de longitude. Um objeto em forma de espátula com uma cauda escura, viajando em grande velocidade, cruzou o céu do Nordeste. Fonte: Toronto Daily Star, 25 de abril. 25 de abril. Mooliad, Minnesota. 47 graus de latitude, 96,75 graus de longitude. 5 objetos laranja e vermelho semelhantes a discos em uma formação em V cruzaram o céu, movendo-se na direção noroeste. Observado por 9 crianças. Fonte: New York World Telegram Indy Sun, 25 de abril. 26 de abril. Durante o dia. Perto do lago Willcox, Ontário. Um objeto circular brilhante e nebuloso pairou no céu e, de repente, atravessou o céu de sul a norte em grande velocidade em 6 segundos. Ele virou de lado durante o voo e parecia plano. Fonte: Toronto Daily Star, 26 de abril. 26 de abril. Milwaukee, Wisconsin. 43 graus de latitude, 88 graus de longitude. 5 objetos semelhantes a discos vistos. Fonte: Programa de rádio de Frank Edwards às 22 horas WOR, 29 de abril. 26 de abril. Noite. Mooliad, Minnesota. 47 graus de latitude, 96,75 graus de longitude. 5 objetos brilhantes e circulares em formação V cruzaram o céu, movendo-se em direção noroeste. Observados por um policial e 5 outros adultos. Fonte: Minneapolis Tribune, 29 de abril. 26 de abril. 23 horas e 30, Brockton, Massachusetts. 42 graus de latitude, 71 graus de longitude. Ouviu-se uma explosão e, em seguida, uma luz brilhante semelhante a um clarão caiu em direção à terra no sul. Observado por 7 pessoas. Fonte: Jornal de Massachusetts. 27 de abril. 21 horas e 30 perto de Manchester, Michigan. 42,25 graus de latitude, 84 graus de longitude. Um objeto verde brilhante, fosforescente, semelhante a um disco, com cauda, em grande altitude, com velocidade aparente 2 vezes maior que a de um avião a jato, cruzou o céu em voo nivelado e depois mergulhou no horizonte. Observado por um agente de negócios, com formação em engenharia, e sua esposa. Fonte: em Arbor News, 28 de abril. 27 de abril. 22 horas em Arbor, Michigan. 42,25 graus de latitude, 83,75 graus de longitude. Um objeto azul esverdeado brilhante, arrastado por faíscas esverdeadas que caíam dele, cruzou o céu com grande velocidade, de norte a sul. Fonte: em Arbor News, 29 de abril. 27 de abril. Noite. Norte de Auckland, Nova Zelândia. 38 graus de latitude, 177 graus de longitude. Objeto semelhante a um disco voador observado. Fonte: Sydney Sun and Guardian, Austrália, 4 de maio. 28 de abril. 4 horas e 20, Vancouver, Colômbia Britânica. 49 graus de latitude, 123 graus de longitude. Uma esfera de cor âmbar parecia saltar ou subir e descer no céu, depois se moveu em direção ao leste. Voltou pelo mesmo caminho e desapareceu. Voltou uma terceira vez, parecendo um pouco mais clara, e se afastou em direção ao sudoeste. Fonte: Vancouver Sun, 2 de maio. 28 de abril. 6:05 p.m. Sobre o lago Tamvax, condado de Pierce, Wash. 47 graus de latitude, 122 graus de longitude. Um zumbido alto foi ouvido no céu. Em seguida, cerca de 10 objetos escuros, semelhantes a discos, cruzaram parte do céu de oeste para leste e, de repente, viraram e seguiram para o norte, desaparecendo em 3 segundos. Fonte: Seattle Port Intelligence, 30 de abril. 28 de abril. 11 horas a 11:05 da noite. San José, Califórnia.
37,25 graus de latitude, 122 graus de longitude. Um objeto luminoso pairou no céu por 5 minutos. Fonte: San José Mercury News, 30 de abril, 29 de abril. Manhã. Vancouver, Colômbia Britânica. 49 graus de latitude, 123 graus de longitude. A mesma esfera de Corambar vista. Fonte: Vancouver Sun, 1º de maio. 29 de abril. Manhã. Singapura, Estados Malaios. 2 graus de latitude, 104 graus de longitude. Um objeto prateado, em forma de charuto, semelhante a um foguete e expelindo fumaça branca em intervalos, cruzou o céu e desapareceu após sua maior baforada de fumaça. Nenhum avião a jato estava voando no momento, e nenhum balão meteorológico estava voando. Manhã. Yorori Bohori Bahu, Estados Malaios, 20 milhas ao norte. Um objeto em forma de charuto foi visto. Fonte: Toronto Daily Star, 30 de abril. Oklahoma, 30 de abril. 29 de abril. 8 da noite em Arbor, Michigan. 42,25 graus de latitude, 88,75 graus de longitude. 2 rastros prata-avermelhados foram observados no céu. Teoriza-se que sejam rastros de vapor deixados por aviões a jato P-84 em um voo de rotina, que foram coloridos de vermelho pelo sol poente. 20 horas YT, Michigan. 42,25 graus de latitude, 83,5 graus de longitude. Os mesmos rastros avermelhados observados 8.0 pm. Toledo, Ohio. 42,25 graus de latitude, 83,5 graus de longitude. Observados os mesmos rastros avermelhados. Fonte: em Arbor News, 30 de abril. YT Daily Press, 30 de abril. 29 de abril. 21 horas e 55 perto de Albuquerque. 35 graus de latitude, 106,5 graus de longitude. Um objeto esférico, verde brilhante, tornou-se laranja brilhante ao cruzar o céu ao norte em vários segundos, em direção ao noroeste. Fonte: Albuquerque Journal, 30 de abril. 30 de abril. 2 da manhã Rouen, Quebec. 46 graus de latitude, 79 graus de longitude. Um objeto avermelhado, em forma de lua crescente de um lado e em forma de pera do outro, observado no céu. Desapareceu em 2 minutos. Fonte: Rouen Noran Press, 1º de maio. 30 de abril. Manhã. Rio Hudson, perto de North Bergen, Nova Jersey. 45 graus de latitude, 74 graus de longitude. Objeto semelhante a um avião parece ter caído no rio. A busca pelo helicóptero da polícia não encontrou nenhum destroço e a busca foi abandonada à tarde. Fonte: New York Times, 1º de maio. 30 de abril. 8h32 da manhã. Tijeras Canyon, perto de Albuquerque, NM 35 graus de latitude, 106,5 graus de longitude. Um objeto pequeno, prateado e parecido com um disco pairou por 2 minutos no céu, em uma posição horizontal sob uma nuvem. Ele se inclinou lentamente para cima em uma direção vertical e depois se moveu lentamente para o norte e aparentemente desapareceu em uma nuvem. Não era luminoso, mas refletia a luz do sol quando se inclinava. O objeto foi observado pelo professor associado de jornalismo da Universidade do Novo México, que afirmou que parecia estar na mesma área e aproximadamente no mesmo horário que um objeto semelhante que ele havia visto no verão de 1948. Fonte: Albuquerque Tribune, 30 de abril. 30 de abril. 22 horas e 20 Vancouver, Colômbia Britânica. 49 graus de latitude, 123 graus de longitude. Um objeto circular azulado, aparentemente com o dobro do tamanho de uma estrela brilhante, mudou para um objeto semelhante a um cone, enquanto desaparecia no sudoeste. Fonte: Vancouver Sun, 2 de maio de 1952. 1º de maio. 21 horas e 15 Toronto, Ontário, Canadá. 43,5 graus de latitude, 79,5 graus de longitude. 3 objetos verde-azulados observados no céu. Fonte: Estação de Rádio Canadense CKRN, não impressa em jornais. 1º de maio. 21 horas e 22, Ottawa, Canadá. 45,5 graus de latitude, 75,75 graus de longitude. Um objeto enorme,
semelhante a um disco, cercado por um halo azul prateado ou verde claro e seguido por uma luz prateada ou branca, curvou-se silenciosamente pelo céu a uma velocidade tremenda, de sudeste a noroeste em menos de 60 segundos. Observado por duas pessoas em duas áreas diferentes da cidade, que ligaram para um jornal e deram relatos separados, mas muito semelhantes. 21h22 perto de Alfred, Ontário, Canadá. 45,5 graus de latitude, 75 graus de longitude. Um objeto brilhante, verde claro, quase quadrado, caiu em direção à Terra por 20 segundos e, em seguida, curvou-se bruscamente para cima enquanto cruzava o céu de sudeste para noroeste, a aproximadamente 1000 mph. Observado por um psicólogo graduado da Universidade de Ottawa, que declarou que o observou de uma vista lateral e que, seu círculo de giro era muito pequeno para um avião a jato, que não poderia ter sido um holofote de carro, já que toda a paisagem estava escura, e, definitivamente não era uma alucinação, mas um acontecimento real. Fonte: Ottawa Journal, 10 de maio de 1952. 1º de maio. 21h40 Portland, Maine. 43,75 graus de latitude, 70,25 graus de longitude. Um objeto semelhante a uma estrela extremamente brilhante girava no céu a sudeste, enquanto mostrava uma luz branca, depois uma luz verde e, em seguida, uma luz vermelha em intervalos. Ao ser examinado com binóculos, ele também estava se movendo horizontalmente e finalmente desapareceu atrás de uma casa. Um exame do céu localizou mais 5 objetos giratórios semelhantes, do tipo catavento, que também pareciam girar, mas não se moviam horizontalmente. Observado por uma família de 3 pessoas. O chefe da família era um meteorologista aposentado. Fonte: Portland Evening Express, 2 de maio. Portanto, agora talvez o leitor entenda por que não podemos dar vida a todos os casos de discos voadores registrados desde junho de 1947. Simplesmente não há espaço.